Olá, senhores internautas, você profissional, advogado, advogada, consumidor, cidadão brasileiro. A Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo promove nesse momento uma entrevista a respeito do acórdão proferido por Superior Tribunal de Justiça e que vai repercutir sobre os 285 mil ações em todo o território brasileiro. E que vocês devem se perguntar, mas de novo sobre tarifas bancárias? Sim, apesar da ação direta de inconstitucionalidade, onde se reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias no ano de 2000, nós temos que a regulação compete à autoridade monetária do país. E que por isso, mais uma vez, nós nos vimos acerca da discussão em virtude daquele princípio contido no Código de Defesa do Consumidor, de que o consumidor não deve arcar com os custos da qual não pode ter de volta ou cobrar junto ao fornecedor, e aí, por outro lado, a regulação permitida no mercado e que as empresas estavam cobrando. Então, nós temos esse breve histórico. Para começar, nós temos no ano de 2000 e 2006, 2005 e 2006, de que a tarifa de abertura de crédito e a tarifa de emissão de cobrança, aquele de cobrança de boleto bancário, foi autorizado por meio de resoluções por Bacen, Banco Central do Brasil. No tocante, algumas ações então começaram a surgir, várias ações questionando, em virtude do princípio da qual o consumidor não poderia ser cobrado desses custos. E, diante dessas ações, diversas decisões, seja nas instâncias primeiras ou nas segundas, começaram a surgir, divergindo, uns a favor dessa cobrança, outros contrários. E no ano de 2008, o Conselho Monetário Nacional revogou essa cobrança das tarifas TAC-TEC, ou seja, tarifa de abertura de crédito e tarifa de emissão de cobrança, e acabou adotando e permitindo que outras tarifas fossem cobradas. Toda essa política tem comprometimento com os seus juros, ou seja, os juros não só de empréstimos a você, consumidor, mas também dos juros econômicos, político-econômicos do nosso país, porque muitos empréstimos acabam gerando mais juros, dependendo da forma como eles podem ser cobrados ou não. E nesse tocante é que houve uma intervenção, digamos, uma regulação no mercado para que fosse reajustado nesses termos. E agora vem também a tarifa de cadastro, de abertura, né, do cadastro, se você quer ou não obter os créditos no mercado, e essa abertura de cadastro se pode ser cobrado uma tarifa. Bem como o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, parcelado. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre tese de repercussão geral e teses repetitivas, acabou que estancando os 285 mil processos para se aguardar essa decisão. Para comentar a respeito do acórdão, a você, consumidor cidadão, pode parecer não muito interessante, porque nós vamos falar da parte processual importante para nós profissionais de advogado, mas que vocês também possam acompanhar. E para comentar a respeito, nós temos aqui o Dr. Roberto Haruji Shimura, para comentar essas teses repetitivas que agora o Superior Tribunal de Justiça acabou fazendo. Então, nós vamos começar com o breve histórico desse acórdão, com a palavra, Dr. Roberto Haruji Shimura. Muito obrigado, doutora Kim, pelo convite, e agradeço também à diretoria da escola, da ESA São Paulo, pelo espaço mais uma vez para comentar sobre esse importante julgamento que afeta aí não só o mercado consumidor, aí esse número bastante expressivo de ações judiciais pendentes de uma solução. São 285 mil ações judiciais que foram suspensas, né, até então. Isso envolve algo em torno de mais de 500 milhões de reais que estão sendo discutidos, né, pelos consumidores junto em face dos bancos, né. Eu gostaria de iniciar fazendo um breve comentário com relação
A estrutura do mercado, isso é muito importante a gente entender por que que o STJ ele, adotou uma postura que alguns doutrinadores chamam de deferência, né? A deferência judicial com relação a regulação por um outro órgão, por um órgão, né, do Poder Executivo, ao contrário de uma postura chamada de ativismo judicial, em que ele poderia eventualmente suplantar ou reformar uma regulação, uma determinada decisão de um outro órgão, né, de um outro poder, né, do Poder Executivo. Isso é importante contextualizar que o mercado, a partir da reforma de 1995, né, da reforma do Estado de 1995, ele adotou um modelo em que o Estado ele não mais participa ativamente da economia. O Estado ele passou a ser um órgão regulador apenas, né? Apenas não, com um importante papel, mas ele deixou, na verdade, de ser tão intervencionista. Dentro desse arcabouço todo, o Código do Consumidor ele foi promulgado também como uma das ferramentas, na verdade, de controle do mercado, né? Além de todas as agências reguladoras, de resoluções, de novas legislações, emendas constitucionais, veio o Código do Consumidor também para legitimar o consumidor como um integrante do mercado econômico. Isso é bastante importante. Então, assim, dentro desse contexto, a partir de 1996, já solucionadas as discussões com relação à competência do Conselho Monetário Nacional para regular, né, como órgão regulador do mercado financeiro, a partir de 96 foram expedidas uma série de resoluções no âmbito do Conselho Monetário Nacional, regulando as atividades bancárias, protegendo, com a intenção de proteger a economia popular, a liquidez do sistema, a segurança do sistema, né, junto com outras políticas econômicas. E dentre elas, a resolução número 2303 de 96, ela permitia que os bancos criassem as suas próprias tarifas. Existe no texto base, né, a regulação do Conselho Monetário Nacional, ele facultava que as próprias instituições financeiras, elas criassem, que elas mesmas estabelecessem quais serviços seriam cobrados e quais os valores, inclusive. Existia, então, especialmente naquela época de recém-estabilidade econômica nacional, de abertura de mercado, de saída do Estado intervencionista para um Estado mais regulador, existia uma liberdade muito grande para as instituições financeiras realizarem as suas cobranças. Só para situar as pessoas, no ano de 95 foi pós o período da inflação. Então, no ano de 94 surgiu o Plano Real, que está vigente, que acabou estabilizando, ou pelo menos iniciando a estabilização do mercado. Então, só para contextualizar as repercussões que o doutor Shimura vai falar, mas na sua origem histórica, então toda essa regulação surge a partir do ano de 1995, justamente pós o Plano Real, que foi quem a princípio estabilizou e iniciou a estabilização do mercado. Exatamente. Dentro desse contexto de regulação, duas principais tarifas passaram a ser as mais discutidas, que realmente, como você mencionou, a tarifa de abertura de crédito, né, e a tarifa de emissão de documentos de cobrança, né? No início, realizado de forma muito extensiva por meio de boletos bancários, né, em que cada uma das folhas trazia os valores expressos, né, e havia grande discussão com relação à necessidade de pagamento daqueles valores, porque num primeiro momento, numa primeira interpretação, a remuneração das instituições financeiras, a remuneração dos bancos, já estaria totalmente atendida pelas taxas de juros praticadas. Não só isso, eventualmente se a pessoa contratou o pacote de serviço, praticamente ele estava pagando, já tinha pago por todos os serviços, e a princípio com a emissão e o recebimento do boleto de
pagamento, ao efetuar, embutindo, começou com R$1, R$2, alguns começaram a surgir R$4, R$5, e vocês imaginem como nós consumidores nos sentimos. Então, isso foi a grita naquela ocasião, justamente porque, além do serviço que nós já remuneramos, eles estavam emitindo a parte para essa cobrança. Sem dúvida, sem dúvida. Como toda iniciativa privada de atividade econômica, né, num ambiente de mercado livre, cada empresa, cada empresário, ele vai buscar o nível de lucro que ele achar mais adequado. Né? Logicamente que, tratando-se de serviços de grande importância e de grande massificação, daí essa diferença dos valores praticados por cada banco realmente gerou aí as grandes discussões com relação ao nível de liberdade de atuação de cada instituição financeira. Dentro desse período, né, a partir de 96, então, dentro desse contexto também de liberalização do mercado, o Conselho Monetário Nacional permitiu, na verdade, que os bancos atuassem de forma mais livre, estabelecessem aí os serviços que eles pretendiam cobrar de seus clientes e os seus respectivos valores, né? Até chegar em meados de abril de 2007, quando, após o grande número de ações, após uma grande movimentação do mercado, o Conselho Monetário Nacional resolveu, então, fazer uma intervenção bastante importante no mercado financeiro, estabelecendo uma lista básica de serviços que seriam passíveis ou não de cobrança. Então, dentro deles tem aqueles serviços essenciais, né, como, por exemplo, os custos de manutenção de uma conta de depósito de poupança, algumas operações básicas que cada correntista ou depositário tem direito a fazer sem a respectiva cobrança. Receber, por exemplo, um extrato mensal, Exatamente. Consulta desse extrato mensal. E houve a segregação, então, dos serviços que são considerados como prioritários, mas sujeitos à sua respectiva remuneração, ao repasse do custo do serviço específico ao cliente. A justificativa econômica para a separação disso é muito interessante. Até realmente ali a estabilidade econômica com o Plano Real, o valor monetário de qualquer coisa no Brasil era muito difícil de ser estabelecido. Nós vivíamos ali numa época de inflação galopante, em que de um dia para o outro determinados produtos e serviços passavam a custar o dobro ou o triplo, às vezes, né? E com a estabilização houve a possibilidade então de segregar o que efetivamente é inflação, o que efetivamente é taxa de juros e o que é custo do serviço. O consumidor brasileiro passou a enxergar, o cidadão brasileiro passou a enxergar exatamente o que era possível o que era a cobrança, né? Na época da inflação, como o Dr. Shimura aqui está mencionando, é aquele período de estocagem de produtos. Exatamente. Para justamente amanhã, o que eu estou comprando hoje, por exemplo, por R$5, se eu for amanhã comprar, vai custar R$10, e era assim mesmo. A gente não tinha noção das coisas. E a partir do momento em que estabilizando, ele começa a enxergar e aí pode cobrar, né? Justamente o que aconteceu nessa situação. Dentro ainda desse mesmo contexto, né, de estabilização da economia e, portanto, não havia mais justificativa para que as instituições financeiras cobrassem juros em percentuais elevados. Isso deveria acompanhar, então, a evolução da própria economia brasileira e também, um aspecto muito importante, deveria acompanhar a dinâmica do próprio mercado. Com a estabilização, o acesso de novas classes sociais aos mercados de consumo e, consequentemente, ao mercado financeiro, né, passou-se a atender, então, uma demanda reprimida de consumidores, né, que agora passaram a ter acesso. A economia continua a ser aquecida, né? A estabilidade econômica foi mantida, então, portanto, passou-se a um critério
muitas instituições financeiras passaram a adotar como um critério competitivo a redução das taxas de juros. Isso é um aspecto muito importante que, a partir da estabilização da economia, a partir especialmente também dessas resoluções do Conselho Monetário Nacional, passamos a receber aí, quase que diariamente, seja na televisão, nos jornais, ofertas de serviços financeiros a taxa de juros zero, coisa que até a estabilização da economia era praticamente impossível, né? É importante se pensar de que forma, tentar imaginar, logicamente, de que forma uma instituição financeira, que basicamente tem o seu resultado econômico com base na eficiência da sua transação econômica, de que forma ele poderia realizar um contrato com taxa de juros zero. Em que circunstância ou qual componente desse contrato de financiamento ou de concessão de crédito estaria a remuneração do banco. Interessante observar que, eu agora resgatando naquele debate, que no período da inflação, os bancos, como alguns investidores, ganhavam muito dinheiro aplicando em juros. E a partir da estabilização, eles passaram a disputar o mercado pelos serviços. Exatamente. Então, cada banco, embora aí é uma postura pessoal, não há ainda aquela concorrência verdadeira entre as instituições, doutor Shimura. Eu não vejo um banco ofertar um pacote muito mais interessante que o outro a ponto de falar, olha, eu estou vendo aqui realmente uma concorrência entre as instituições. Eu vejo umas pequenas diferenças de tarifas, mas enfim, voltando a palavra ao doutor Shimura. Isso é interessante, né? A própria Federação de Bancos, a FEBRABAN, ela publica rotineiramente uma estatística com relação à concorrência do mercado financeiro, no mercado bancário. Existem algumas ferramentas disponibilizadas na internet para acompanhar o valor das tarifas pelos serviços e tarifas por serviços pontuais e a tarifa pelas cestas de serviços também praticadas por cada banco, e nisso o segmento, né, dos bancos tenta dar publicidade ao nível de concorrência e aos benefícios trazidos ali ao mercado consumidor, né? É importante contextualizar esse aspecto do mercado, da dinâmica do mercado, para que a gente entenda também por que o STJ, para alguns, de forma depreciativa, vamos dizer assim, depreciativo, eu tomo com um comentário meu, pessoal, né, com relação às normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, em contrapartida à regulação do mercado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, né? Como eu mencionei no início, existiriam duas possibilidades para o Poder Judiciário de atuar nesse tipo de ação, né, em que envolve aí um montante muito grande de valor, não só de valores, mas especialmente de consumidores e de ações judiciais pendentes de uma solução, né. O STJ ele poderia atuar de forma ativista, né, num ativismo judicial. Isso é um conceito cunhado, né, pela doutrina norte-americana, né, que é bastante avançada no que diz respeito ao direito econômico, em que, com base em algumas decisões bastante inovadoras por parte do Supremo Tribunal Federal norte-americano, suplantando a regulação dos órgãos de administração federal dos Estados Unidos. Houve efetivamente, né, em alguns grandes exemplos, né, que foram estudados ao longo aí da década de 70 e 80, em que o Supremo Tribunal Federal americano ele realmente suplantou. Ele supriu, inclusive, critérios decisórios da administração federal e mudou as regras do jogo de determinados mercados, né, tendo um papel bastante ativo, na verdade, no que diz respeito à intervenção dos mercados, intervenção da liberdade econômica. Seria no sentido de, se eles não fizessem isso lá ou cá agora, né, inspirados nisso,
da não efetivação dessas ações que estão buscando um resultado. Seria nesse sentido? Sim, sim. Porque, do caso contrário, poderia criar colapsos, de uma certa forma, dessas 285 mil ações e as repercussões posteriores com outras que viessem. É interessante, assim, esse comentário bem importante, no sentido de que, se avaliarmos a posição geográfica dessas 285 mil ações e a possibilidade de cada um dos magistrados adotar um posicionamento diferente, isso traria, na verdade, não só um grande problema com relação ao mercado financeiro em si, uma questão de insegurança, na verdade, até política do mercado financeiro brasileiro, do sistema financeiro nacional, inclusive, mas também uma insegurança com relação para os próprios consumidores. Perfeito, porque uns vão ter ganho de causa, outros vão perder. No fim, o Poder Judiciário, a princípio, é igual para todos nós, né? Então, esse conflito de decisões era a situação mais preocupante. Exatamente. Da mesma forma como em outros setores de economia, como de telefonia, né, regulado pela Anatel, de saúde suplementar, regulado pela ANS, energia elétrica pela ANEEL, aviação civil pela ANAC, que também regula tarifas, regula posturas econômicas e a qualidade dos serviços prestados, o STJ ele também adotou o mesmo princípio, então, constitucional, em que outorga a determinado órgão do Executivo Federal, no caso, né, o Conselho Monetário Nacional, poderes para regular o mercado. O papel nesse julgamento foi bastante interessante, o papel do STJ. Então ele, ao contrário de uma atuação ativista, né, de ativismo judicial, adotou uma postura de deferência judicial, na verdade. Com base no expressivo número de ações, então, pendentes de julgamento, distribuídas para discutir a legitimidade, inicialmente, né, da regulação do mercado, e segundo, a abusividade ou não, né, dessas cobranças, o STJ, então, passou a fazer uma análise bastante criteriosa, né, inclusive com o auxílio de diversas associações de defesa do consumidor e associações, né, representativas do mercado, né, todas atuando como amicus curiae. Né, como assistente processual dessas ações. Então, só para os cidadãos brasileiros, advogado nós sabemos, mas se por acaso o autor da ação ou das ações desistessem dessas ações ou demandas, funcionam como substitutos processuais, ou seja, eles se legitimam na parte polo-ativa e prosseguem para que venha esse resultado. O julgamento desse recurso especial de número 1251-331 do Rio Grande do Sul foi bastante interessante, então, doutora Kim, por conta da participação bastante ativa de diversos segmentos da sociedade, não só por parte dos agentes econômicos, né, representados pela Federação de Bancos, mas também por parte dos consumidores, do mercado consumidor, representado por algumas associações e órgãos de defesa que foram considerados legitimados para tanto. Né? Então, assim, esse julgamento ele contou com diversos elementos de diversas fontes distintas, com diversas visões com relação a o que seria legítimo ou não para a regulação do mercado financeiro. E o STJ, com base em alguns precedentes, inclusive, que vem evoluindo desde 2005 até hoje, sendo, então, finalmente sedimentado numa tese repetitiva, né, nesse julgamento, de que a regulação do mercado financeiro realmente deve ser realizada pelo Conselho Monetário Nacional, né, o qual possui, então, um mandato constitucional para tanto. Isso é um primeiro aspecto muito importante. Perfeito. O papel, a decisão do STJ de deferência judicial à regulação, num primeiro momento, tem esse aspecto de considerar legítima, né, a atuação do Conselho Monetário Nacional
para a regulação do mercado financeiro. Significa que ele pode autorizar ou não as criações de tarifas específicas, de serviço das cobranças, o mercado mesmo. Então, ele vai regular criando ou não autorizando e que isso não vem conflitar com o Código de Defesa do Consumidor. Esse é o primeiro ponto, então, que o acórdão está fixando. Exatamente. Isso, existe uma ressalva expressa com relação a pacificação de conflito de normas, né? Perfeito. Não há, na verdade, um afastamento do Código de Defesa do Consumidor Sim. nos contratos de serviços bancários. Perfeito. Com base no julgamento da ADIM lá no STF, que expressamente, né, incluiu os serviços bancários como relação de consumo, não há nenhum tipo de conflito ou de derrogação desse entendimento. O CDC ele continua incidindo, né, nesse tipo de contrato de serviço, mas ele deve ser, então, interpretado de forma harmoniosa com a regulação do mercado financeiro do Conselho Monetário Nacional. Não conflita justamente porque a ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal disse que quando o serviço e o produto é colocado para o consumidor, aplica-se o CDC. Não significa, dizendo, então, que conflite com a criação, e aí vem de encontro com a própria decisão do STF, que quem regulamenta, quem deve criar as tarifas, a forma de cobrança, é o Conselho Monetário Nacional, então está legitimado. Esse é o primeiro tópico. Então, ele reafirma o que o STF decidiu no ano de 2000. Então, com o início da vigência da Resolução 3518 de 2007, apesar de ser 2007, a vigência dessa resolução iniciou em 30 de abril de 2008, todo o mercado financeiro, todo o mercado de crédito passou então a ser obrigado a tornar cada vez mais transparente e clara quais as cobranças, quais as tarifas seriam cobradas e quais especificamente seriam os serviços. O Conselho Monetário Nacional ele padronizou a nomenclatura das tarifas, também para que atendessem ao princípio da transparência do CDC, de forma que os consumidores não fossem confundidos, não ficassem confusos com relação a quais serviços estavam sendo cobrados ou se havia algum tipo de alteração da cesta de serviços e assim por diante. Significa dizer que os consumidores que vão e comparecem aos bancos para fazer qualquer tipo de empréstimo, ao preencher o contrato, ele tem que estar especificado ali, isso num banco e no outro banco, todos os termos, as nomenclaturas vão ter que estar especificados e são idênticos entre os bancos. Então, esse princípio da transparência ao consumidor significa, e você, advogado profissional que vai atuar na leitura e eventualmente ao promover uma ação revisional ou uma ação questionando a validade desse contrato, é de você enxergar que as tarifas, eles estão especificados, eles precisam estar quantificados e demonstrados. Exatamente. Especificamente com relação ao acórdão, então, doutora Kim, é importante salientar que foram 3 teses repetitivas, então, que foram consolidadas nesse julgamento, com base no artigo 543, letra C, do Código de Processo Civil. Tá? A primeira tese diz respeito dentro desse aspecto de deferência da regulação, né, do mercado, ou da deferência do judiciário ao órgão regulador, né, de um determinado mercado. Então, a primeira tese diz respeito à validade da cobrança da tarifa de abertura de crédito e da emissão de documentos de cobrança até abril de 2008. Né? Então, portanto, da sua Constituição em 2005 até 2008... São válidas as cobranças. As tarifas pelo serviço de abertura de crédito e pela emissão de documentos de cobrança foram consideradas válidas, porque reguladas pelo órgão regulador do mercado, pela Autoridade Monetária Nacional. E que, portanto, então, esse acórdão vincula as decisões, exatamente, seja da primeira instância, ou seja, esteja no primeiro grau de jurisdição ou nos tribunais. exatamente. Os nossos magistrados, os desembargadores, vão ter que seguir essa determinação desse acórdão. Exatamente. A segunda tese diz respeito à questão da validade da Resolução 3518 de 2007, que, com vigência a partir do dia 30 de abril de 2008, que estabelece, então, a padronização
das tarifas e a nomenclatura das tarifas e, especialmente, o fato gerador de cada um dos serviços passíveis de cobrança. De 2005 para 2008, houve uma pequena evolução, né, com relação à regulação do mercado. O que era de 96, aliás, até 2008, né, em que havia uma maior liberdade das instituições financeiras, considerando a mudança do mercado e a necessidade de uma proteção um pouco mais específica aos consumidores, a autoridade monetária passou, então, a estabelecer algumas normas de limitação, que seriam, então, a nomenclatura das tarifas e a descrição específica do fato gerador de cada uma delas, autorizando a sua cobrança. Fora dessa lista de tarifas autorizadas, nenhuma cobrança pode ser realizada, mas ainda mantendo a liberdade do mercado com relação ao estabelecimento do seu valor, do seu preço. Então, nas ações em tramitação que não tenham abrangido até a primeira tese, nessa segunda tese, se encontrarem fora dessa lista, as ações então não vão seguir ao entendimento do que o STJ está falando. Caso em alguma dessas 285 mil ações exista alguma cobrança de tarifa que não está contemplada em nenhuma das resoluções do Banco Central, sim. Perfeito. Caso contrário, se em todas as 285 mil ações se referem exatamente a tarifas reguladas, sejam em vigor ou não, né, elas devem seguir essa decisão, o posicionamento do STJ que agora permite a cobrança. Isso. Por deferência à resolução da autoridade monetária, certo, que autorizou a sua respectiva cobrança. Perfeito. É importante fazer já um parênteses com relação à questão da abusividade, né? Tanto no STF, no julgamento da ADIM, quanto em todos os julgamentos correlatos do STJ e neste recurso repetitivo, o Judiciário Brasileiro, o STF e o STJ, eles ressalvaram a questão do controle da abusividade em caso concreto. Caso concreto significa análise de documentos cada caso, ou seja, é um mega desafio para nós, advogados, e vocês, advogados que estejam nos assistindo, de que ao receber um contrato ou cobranças indevidas ou devidas, é preciso fazer pesquisa, enquadrar se cabe ou não aplica essa decisão, e aí, enxergando que não cabe, demonstrar em juízo, porque do caso contrário, se o juiz acabar confundindo ou de uma forma errônea, o advogado não expressar exatamente, demonstrando que não é o caso do enquadramento, ele pode acabar perdendo a ação. Sim, exatamente. Perfeito. A questão aqui ela fica bastante relacionada à abusividade no que diz respeito ao valor da tarifa. Sim. Se ela estiver enquadrada em uma das hipóteses taxativamente previstas pela resolução do Conselho Monetário Nacional, o controle de abusividade vai ficar então relacionado ao valor cobrado, perfeito, de acordo com a média do mercado. Isso mesmo. Isso é um aspecto que foi mantido, logicamente. Existe um benefício para os agentes econômicos, que ainda podem atuar e devem, né, atuar num mercado livre, justo e livre. Esses seriam os dois princípios, né, do livre mercado, alterando ou não, né, ou estando aí adstritos à evolução do mercado, especialmente com relação à concorrência. Por isso até que a própria Associação de Bancos, ela divulga o valor das suas tarifas, né, para que, né, como uma forma de atender ao princípio da transparência também, né, e disponibilizar aí algumas ferramentas, alguns parâmetros para que o mercado consumidor saiba o que é a média de mercado. Perfeito, porque essa construção desse entendimento da média de mercado vem consolidado por inúmeros outros recursos que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nesse sentido, consolidando então esse entendimento, ou seja, o valor praticado dentro desse parâmetro da média, se estiver dentro da média, não é abusivo, então não caberia algum tipo de ação.
Perfeito. Então, agora... E a última tese fixada, né, dentro das teses repetitivas, diz respeito à questão do parcelamento dos impostos incidentes sobre a operação de crédito, que foi bastante discutido também com relação à sua possibilidade ou não, mas que o STJ, então, entende, né, uma vez essa possibilidade de parcelamento dos impostos está também contemplada nas resoluções do Conselho Monetário Nacional e não existe nenhum tipo de acréscimo, né, aos consumidores, então que não haveria nenhum tipo de restrição nesse sentido. É importante também salientar que, a partir desse julgamento, as 285 mil ações passam a ter o seu trâmite regularizado, né? Passa-se retorna ao trâmite das ações, e nas últimas semanas o STJ tem recebido uma série de reclamações com relação ao descumprimento deste acordo. Reclamações, é importante lembrar, quem está entrando são os bancos, viu, senhores? Sem dúvida, sem dúvida, né? Uma vez... Lógico, porque se o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou e ainda assim os magistrados, os nossos desembargadores, eles acabam decidindo desfavoravelmente, não é preciso mais entrar com nenhum tipo de recurso especial, cabe a reclamação constitucional para que seja dado esse cumprimento. Então, essas decisões que foram proferidos em discordância a esse acórdão, simplesmente vão ser anulados, né, vão ser cassados, na verdade, para que se decida novamente. Sim, mas é importante lembrar também que, por parte dos consumidores, e especialmente para os advogados que atuam nessas ações, que todas as matérias discutidas nessas 285 mil ações que não estejam fixadas nessas três teses, elas ainda podem ser objeto de apreciação pelo Judiciário, inclusive pelo próprio STJ. Né? Vai demandar, logicamente, uma grande habilidade na condução do processo, né? A questão do recurso repetitivo e da fixação das teses implica, né, invariavelmente na extinção das ações, né? Mas a depender aí das possibilidades, da fase do processo, da habilidade do próprio advogado, inclusive, né, para a condução, para o convencimento do órgão judicial específico onde o processo está suspenso hoje, de dar continuidade a eventuais outras teses não contempladas no recurso repetitivo. Significa o seguinte, mesmo nessas reclamações constitucionais que os bancos tenham ingressado, não quer dizer obrigatoriamente que, se não enquadrados dentro da regulação dessas resoluções autorizando essa cobrança das tarifas, significa que então eles podem ser questionados e deve ser. Então, por isso que nem sempre a reclamação subindo é perda de causa. Então, o advogado provavelmente não pode inovar, já que agora foi estancado, foram trancados de uma certa forma já na fase adiantada, né? Já deve ter ocorrido as citações, etc. Se der tempo ainda de alguma emenda e alguma demonstração, para que fique muito claro para os magistrados e desembargadores de que o seu caso não é desse enquadramento, e aí para poder se ter uma decisão individualizada. Do caso contrário, já mais ou menos está dado a decisão final. É importante lembrar também que sempre haverá a possibilidade da discussão da abusividade pela média do mercado. Isso é bastante importante. Caso essa tese já tenha sido arguida nas ações, né, então o processo ele pode retomar o seu andamento com base nessa parte, né, com base nessa alegação, nesse pedido de abusividade com relação, não a abusividade per se, né, como se diz, pela não simples cobrança dessas pela tarifas. Simples cobrança, né, mas efetivamente pela média do mercado, ou eventual outra circunstância específica de cada um dos processos. Mesmo nessa cobrança enquadrada, se ultrapassar a média, cabe a discussão ainda para o instância superior. Perfeito. Senhores, eis aqui essa entrevista para contribuir para o nosso dia a dia do trabalho, para você, cidadão brasileiro, consumidor, entender um pouco desse mercado. É um mega desafio e, de modo particular, é uma área que o Dr. Roberto Haruji Shimura atua bastante, adora, e eu estou aqui de desafio de entrevistadora,
Mas, enfim, esperamos que a Escola Superior de Advocacia tenha dado essa contribuição para o nosso dia a dia. Até em breve.